Olá, eu sou Alessandra Perrinchelli Buchholz. Moro no Paraná há 31 anos e em Ponta Grossa há 28 anos. E foi aqui, em Ponta Grossa, que eu iniciei a minha trajetória como escritora. Bom, o início de tudo partiu da minha própria escolha de profissão. Eu cheguei no Paraná para estudar e foi em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu iniciei então meus estudos na Faculdade de Comunicação Social. Em 1995, eu já estava atuando em jornais locais. E através do jornalismo eu comecei a contar histórias. Inicialmente as histórias factuais, as histórias do cotidiano, a história do dia a dia das pessoas, seja ela através da política, da economia ou simplesmente das editorias de cotidiano. Essa relação com o jornalismo, ela foi crucial na minha formação como escritora. Não só por conta de técnicas de escrita, mas também pela própria relação que eu estabeleci com a sociedade, com a comunidade local e principalmente com o Paraná. No jornalismo, a gente aprendeu a conhecer cada canto da cidade, não só através dos aspectos geográficos, mas também de várias questões sociais, culturais, enfim, a partir de várias referências. E isso me fez me apaixonar pelas histórias das pessoas, né? Pela trajetória do cotidiano de cada um, pelas referências históricas que nos levaram então a momentos atuais que vivíamos. Então, cada história que eu contava a partir de uma reportagem jornalística, eu remetia a um referencial histórico, a um referencial de contextualização, ao referencial que me ajudava e com que eu tentava também ajudar as pessoas a entender o mundo atual e por que passávamos então por determinadas situações. O meu trabalho como escritora fora de jornal começou em 2004, a partir de um convite de um ex-professor da faculdade, para que eu e um amigo também jornalista, o José Rocker, escrevêssemos um artigo para um livro chamado Eleições Midiáticas. Esse foi o primeiro trabalho de escrita que eu tive fora do jornalismo. Esse livro foi lançado em 2004 e eu e o José Rocker escrevemos então um capítulo falando sobre a disputa eleitoral em Ponta Grossa em 2004. Esse foi um tema de uma pesquisa que nós fizemos ainda quando estávamos na faculdade. Na minha trajetória como jornalista, eu passei por jornais locais, como o jornal Diário da Manhã, onde eu iniciei minha carreira. Mais tarde, eu trabalhei no Jornal da Manhã. Depois, eu trabalhei na Gazeta do Povo. Na sequência, eu assumi a direção de jornalismo do jornal Diário dos Campos e da Rádio CBN em Ponta Grossa. Foi no Diário dos Campos que eu me despertei para fazer a minha segunda produção editorial. O jornal estava prestes a completar 100 anos e a história do jornal era uma história que me fascinava, mas que ainda era pouco contada. Ainda existiam muitos personagens da década de 60, 70 do jornal com histórias para contar, porém elas não estavam registradas em nenhum lugar. Havia um livro só como referência das primeiras décadas de atuação do jornal. Mas isso me despertou muito para pesquisar sobre o Diário dos Campos e não só o jornal no seu centenário como fato isolado, mas também o impacto do jornal no cotidiano da cidade, de um jornal centenário
que viveu por diversas transformações, assim como a imprensa nacional e internacional viveu, mudando aspectos não só do fazer jornalístico, mas também da concepção e do alcance de público. Então, em 2005, eu decidi que eu ia escrever o livro do centenário do Diário dos Campos. Só que a gente tinha um problema. Produzir livro no Brasil é uma coisa muito difícil e muito cara também. Então, até o trabalho de pesquisa, eu me dispus a fazer, e de escrita também. Mas a gente tinha uma grande dificuldade, que era viabilizar economicamente essa produção. Ou seja, como imprimir esse livro, com que recursos, pagar projeto gráfico, diagramação, enfim, uma série de outros custos envolvidos no processo editorial. Então eu parti, né, em busca de alternativas. Foi aí que eu conheci as leis de incentivo à cultura, conheci a Lei Rouanet e escrevi um projeto, então, sobre o livro do centenário de jornal. 2 anos depois, em 2007, no ano do centenário, o livro estava pronto. Foi um livro que eu produzi com apoio e parceria de 2 historiadores, também de Ponta Grossa, os professores Newton C. Batista Chaves e Fábio Osman Maia, e através de uma extensa pesquisa histórica, mas principalmente de diversas entrevistas com pessoas que protagonizaram a história do Diário dos Campos em diversas fases, em diversas décadas e em diversos papéis, a gente conseguiu então trazer essa história. Eu tinha uma preocupação na produção desse livro. Eu não queria nenhum livro jornalístico e também não queria nenhuma produção acadêmica. Eu queria com ele alcançar as pessoas, simplesmente que as pessoas lessem sem ter um direcionamento só acadêmico ou uma linguagem tão objetiva quanto a do jornalismo. Então, esse livro foi escrito a partir de crônicas, onde cada crônica presente nele conta uma situação, uma história, uma referência do que foi o jornalismo em Ponta Grossa e no Paraná nos últimos 100 anos. Esse livro, ele marcou também uma ruptura minha com o jornalismo, porque a partir dele, de todo o processo de produção, eu simplesmente me apaixonei pela escrita de livros, pela produção editorial. Eu vi que existia caminhos para viabilizá-la. No entanto, muitas pessoas não conseguiam. Eu vi vários amigos meus com produções maravilhosas na gaveta, porque não sabiam como viabilizar. Então, em 2007, depois da produção de Diário dos Campos, Memória de um Jornal Centenário, eu deixei o jornalismo e comecei, então, a trabalhar com produção editorial de livros. Nesse ano, eu abri a ABC Projetos Culturais, que é a minha empresa, que nesse ano completa 15 anos. Através da ABC, eu comecei a viabilizar não só as minhas obras, como obras também de diversos escritores, principalmente paranaenses. Nesses 15 anos, a gente conseguiu viabilizar a publicação e edição de mais de 50 obras. Agora, vou me referir especificamente à minha produção, que é o foco nesse edital. Minha segunda produção foi o livro Mar de Letras, Práticas Literárias do Programa Cidadão do Futuro. No período em que eu atuei no jornal Diário dos Campos como diretora de jornalismo, nós implantamos um projeto que era de jornal na escola, um projeto de educomunicação, onde fazemos a leitura e a interpretação de reportagens jornalísticas com estudantes das redes pública e particular de ensino. E dentro das ações desse projeto, uma delas foi incentivar
que os alunos também se colocassem no papel de protagonistas, que eles também escrevessem e registrassem as suas histórias. Então, mesmo depois de ter saído, de deixado o Diário dos Campos, eu continuei com esse trabalho. E foi através dele que a gente chegou então nessa obra. Eu sou organizadora da obra porque a produção mesmo, o texto, são dos alunos que foram instigados então a ocupar o papel de leitores, sendo que eles próprios autografaram as obras. Nós trabalhamos no sentido de formação não só de leitores, mas como produtores, eles se sentindo protagonistas no processo de produção e edição de um livro. 3 anos depois, em 2011, eu produzi Terra de Riquezas, Campos Gerais e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foi uma produção onde a gente mostrava como a cidade de Ponta Grossa e os municípios dos Campos Gerais estavam posicionados em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então foi feito um amplo trabalho buscando então quais eram os referenciais, quais eram as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e como cada município estava posicionado, quais eram os desafios, quais eram as suas conquistas nesse período e o que teríamos para frente. Em 2011 também, eu fui organizadora da obra Crônicas e Causas, um passeio dos médicos pelo universo literário. Esse projeto foi uma provocação que eu fiz para que os médicos contassem causos numa perspectiva mais literária mesmo. E foi um trabalho assim bastante significativo, porque nós vimos os médicos deixando então a sua posição enquanto profissionais de saúde para extrair deles algo assim bastante singular, que é a escrita através de crônicas, algumas delas até tendo como diretriz próprias vivências deles na área de saúde, mas muitas também fugindo desse universo completamente e indo para um campo puramente literário. Foi uma experiência muito interessante e significativa. Em 2016, parti ao lado de um fotógrafo, meu amigo, e um profissional bastante capacitado, bastante reconhecido, Sérgio Mendonça Júnior, numa outra produção, Ponta Grossa, Imagens, Histórias e Lendas. Nesse livro, que contamos com a participação também do historiador Alan Fernando Machado e do geógrafo Renato Pereira, nós trabalhamos com a ideia de mostrar Ponta Grossa a partir de suas imagens, a partir de lendas e a partir de causos. Então, foi um projeto, uma produção editorial, onde a gente conseguiu mostrar não só para os próprios pontagrossenses, mas também para pessoas de fora que não conheciam a cidade, vários dos seus referenciais, sejam eles arquitetônicos, urbanísticos, históricos, também trabalhando com cultura popular, com lenda. 2 anos depois, em 2018, eu lancei meu próximo trabalho, meu próximo livro, chamado Vindas Memórias da Imigração. Particularmente, essa é uma produção editorial que eu tenho muito apreço e um carinho muito especial. Com Vindas, a nossa proposta foi trabalhar com a história de imigrantes que vieram para o Paraná e ajudaram a construir a sua história. Essas histórias, elas são a base da própria formação
cultural, da própria formação de identidade do povo paranaense. Vamos lembrar que o Paraná é um estado muito recente, a sua história é recente. Então, através de entrevistas com diversas pessoas, esse livro traz, na verdade, biografias de famílias que vieram para o Paraná. Mas a ideia era trabalhar não só do ponto de vista histórico, onde a gente trata da questão dos motivos da imigração, mas mostrar isso de forma um pouco mais humanizada, né? Mostrar os dramas das famílias, né? De fato, o que motivou a cada uma delas ir para o Paraná. E como é que foi chegar nesse estado? Como é que foi a desbravação do estado do Paraná? Então, a riqueza desse trabalho está justamente na memória, em ouvir cada um desses relatos. E olha, como autora, como escritora, como isso contribui na própria formação humana, né? Como a gente passa a ver as pessoas e a sociedade, então, de uma forma assim tão diferente. E esse trabalho desperta também para uma questão bastante singular e importante, que é a importância da gente ouvir as pessoas mais velhas, né? Às vezes, principalmente os mais jovens, eles acabam não dando tantos ouvidos para as pessoas mais idosas, porque acabam focando muito mais nas suas limitações, quando na verdade eles têm experiências e contribuições magníficas. E outra questão é que as próprias famílias não conhecem a sua história. E quando isso se perde, é uma perda não só familiar, mas para toda a história do Paraná. Então esse projeto aqui, ele traz não só para o leitor, mas para nós enquanto escritores, uma referência assim, bastante singular. Esse projeto eu desenvolvi em parceria, né, com outros profissionais, Alan Fernando de Almeida, historiador, Diego Antonelli, jornalista, e Samara Machado, também jornalistas, participaram comigo da produção dessa obra. Em 2021, a gente produziu também Caminhos do Paraná, História e Legado, que a gente conta sobre a trajetória, né, e as ações da empresa Caminhos do Paraná nos seus 24 anos de atividade no Paraná. É uma produção de caráter mais institucional. Em 2020, em pleno período da pandemia, eu resolvi me desafiar de novo na produção literária. E aí eu escrevi os meus primeiros livros infantis, uma coleção de livros chamada Memórias Afetivas. A minha produção ela sempre teve esse caráter, a referência, embora não se trate de uma produção jornalística, mas a minha produção de escrita, a minha referência, ela tem por base muita questão do documentário, pela própria formação, né? Embora o texto não seja jornalístico, mas ele parte sim de entrevistas, ele parte de pesquisa, ele parte de olhares para a sociedade, enfim, ele tem mais essa referência que é próxima assim embora não se iguale, mas ela tem uma proximidade do jornalismo pelo meu próprio olhar para o mundo. Com esse projeto, Memórias Afetivas, eu tentei romper isso, eu tentei me desafiar para partir para uma produção extremamente literária. Mas é claro que com base nas minhas referências não foi só literária. Eu queria escrever livros infantis, mas que esses livros tivessem como pano de fundo também algumas histórias, algumas referências pessoais. Então são histórias que contam sobre a minha infância, sobre as infâncias das minhas filhas, sobre a infância de outras pessoas.
com esse trabalho, a ideia foi mostrar para as crianças leitoras que as suas histórias também têm valor, que as suas histórias também merecem registro e que elas próprias também podem ser produtoras. Então, no período da pandemia, que foi um período mais de imersão, eu acabei aproveitando justamente para escrever essas obras e para tirá-las do papel. O primeiro livro foi Coisas de Sofias, onde eu conto a história da minha filha Sofia, que hoje tem 12 anos, e da bisa dela, que também chama-se Sofia e tem 98 anos, que é uma história de cumplicidade e de relação de gerações tão distintas, mas que, ao meu ver, é tão inspiradora. O livro seguinte, Reinações de Votoníco, eu conto minhas histórias com meu pai. Então, são histórias que se passam principalmente numa cidade interiorana do Mato Grosso do Sul, onde vivemos por alguns anos. Na sequência, produzimos o livro Um Aniversário Especial, que também conta uma saga vivida pela família durante uma viagem. A Lata de Cortar Cabelo, que é uma história envolvendo uma tia que era cabeleireira. E Brunices, Histórias do Pensamento Infantil, que é um livro dedicado à minha filha Bruna, onde eu trago várias histórias de infância, histórias de descobertas vividas por ela. Toda essa coleção eu escrevi em parceria com a Sônia Pirroncello Cavalheiro, que ela é professora, ela é pedagoga, ela é escritora e a minha irmã. Então a gente conseguiu trabalhar essa questão de afetividade nesse livro de uma forma assim bastante singular. Esse ano a gente está preparando o lançamento do livro Vindas, Memórias da Imigração, volume 2, que foi o nosso último projeto realizado. A continuidade do livro Vindas, que eu já mostrei, e através dele a gente traz mais 6 histórias de imigrantes paranaenses. Um projeto apaixonante, onde a gente tentou avançar em relação à primeira edição do livro Vindas, trazendo mapas de imigração desses imigrantes, trazendo audiolivro, possibilitando acessibilidade e trazendo a tradução dos textos para a língua mãe de cada imigrante. E nossos projetos sempre continuam. O meu próximo projeto é a criação de uma biblioteca virtual com obras de autores paranaenses. Com isso, eu finalizo esse relato em relação à minha produção cultural, lembrando então de que minhas referências estão muito ligadas à questão cultural, à questão de identidade, né? Eu tenho um olhar na minha produção muito voltado à cultura do Paraná, à cultura de Ponta Grossa, a identidades regionais, para esse estado que me abraçou nos últimos 31 anos e que eu tenho muito orgulho de dizer que, embora não tenha nascido aqui, hoje eu sou uma escritora paranaense. Obrigada.